Você pode até não concordar comigo, mas a HMD é bem engraçada. Eu vou explicar por quê. Porque essa mesma HMD teve a coragem de tirar a marca Nokia dos seus smartphones. Essa marca vai ficar relegada aos celulares básicos ou aqueles relançamentos ou rebrands ou revivals daqueles celulares básicos do passado. Porém, a essência da Nokia, daquela clássica, ainda está nos novos smartphones da HMD, por mais que a HMD queira ter esse distanciamento da marca principal. Eu estou falando isso porque o HMD Fusion, ele chama atenção porque ele conta com uma característica que os celulares do passado da Nokia contavam, que era a troca de carcaça. Dá para você remover a carcaça traseira do Fusion para adicionar novos recursos e funcionalidades ao dispositivo. Só que aí, se a gente olhar de uma forma um pouco mais ampla, mais do que a modularidade desses telefones, porque receber dispositivo que agrega valor em função dos novos recursos que são adicionados ao telefone através da troca de uma parte física, a gente tem uma espécie de pulo do gato aqui que pode ser interessante para algo que a própria HMD já deu a deixa de que está fazendo nos seus telefones, que é o direito de reparação e, olhando para o futuro, a possibilidade de troca de bateria do dispositivo. É sobre isso que eu quero conversar com você e é sobre isso que eu quero dar luz para esse dispositivo, para que lá na frente você possa pensar: olha, o Eduardo antecipou essa discussão e hoje essa discussão está normalizada. Eu sou Eduardo Moreira e você está no TargetHD.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo da tecnologia e com aquelas pessoas que estão de olho nos telefones da HMD, porque eu vejo a audiência de views nesse canal e eu sei que vocês se interessaram, por exemplo, pelo HMD Skyline, que já conta com as funcionalidades de reparação simples e prática para os usuários que contam com as habilidades para esse tipo de manutenção por conta própria. Bom, o HMD Fusion ele não tem nada de muito chamativo ou espetacular nas suas especificações técnicas. Ele é um modelo de entrada um pouquinho melhorado, indo para o linha média básico. Ele é mais completo do que, por exemplo, alguns smartphones que a Samsung e a Motorola lançaram dentro do seu segmento, porém, ele tende a ser um pouco mais caro, justamente por causa dessa carcaça removível e desses recursos adicionais que você pode receber no telefone, mas ele não chama tanta atenção nas suas especificações técnicas. Se você quer ver o quanto que ele tem de RAM, armazenamento, enfim, todas essas especificações que não são o alvo ou objeto desse vídeo, vai lá no TargetHD.net que tem uma lista completa das specs do dispositivo. O ponto principal aqui é esse design de carcaça removível ou esse sistema de personalização que a HMD apresenta no HMD Fusion, chamada Smart Outfits. Esse é o recurso de propriedade da HMD, porém ele foi desenvolvido em código aberto, o que significa que qualquer pessoa pode desenvolver as suas carcaças removíveis e imprimir em casa a partir de uma impressora 3D, algo que está ficando cada vez mais popular no mundo da tecnologia, e os geeks estão investindo nesse tipo de impressoras para criar suas próprias soluções, não digo soluções de hardware, mas soluções estéticas. Basicamente, essas carcaças servem não só para dar uma outra cara para o dispositivo, mas também para adicionar novos recursos, como por exemplo, recurso de recarga sem fio, porque isso não está nativo no smartphone, controles de videogames, e você pode transformar o celular em um videogame portátil, e até mesmo um halo de luz para as suas filmagens em baixa luminosidade ou para aquele flash LED um pouco mais potente. Tudo isso é o que as Smart Outfits oferecem e até um pouco mais, dependendo da sua criatividade, na hora de customizar esses recursos. Só que aí é o seguinte, além dele ser um telefone básico, e aqui que está o grande lance, a impressão que fica é que a HMD Global decidiu fazer do Fusion um modelo experimental, porque se esse conceito de carcaças removíveis funcionar, ela pode implementar para outros modelos e se não der certo, não perde tanto porque está fazendo isso em um hardware mais barato. Porém,
Levando em consideração que essa mesma HMD oferece no Skyline um dispositivo que facilita a reparação do usuário, eu acho que faz todo sentido você ter um smartphone com carcaça removível, porque o próximo passo natural é justamente esse. Você tem um dispositivo que permite não apenas a fácil reparação, porque um dos elementos é removível com facilidade, como também o próximo passo, que é facilitar a troca da bateria do telefone. O HMD Fusion conta com uma bateria de 5.000 mAh, compatível com o modo de recarga rápida de 33 watts e com a recarga sem fio se você trocar a tampa traseira do telefone. Porém, para quem não sabe, a União Europeia aprovou recentemente uma lei que obriga os fabricantes de smartphones a voltar a oferecer uma bateria removível para os dispositivos. Porque, como bem sabemos, nos últimos anos nós descobrimos que alguns fabricantes degradavam o desempenho dos dispositivos em função do desempenho da bateria ou da queda de vida útil da bateria e não contava para ninguém, o que obrigava ao consumidor a comprar outros smartphones ou trocar a bateria passando por bancada de assistência técnica e pagando relativamente caro nos dois casos, porque o smartphone não está barato e assistência técnica, que em alguns casos, né, dona Apple, era a única que permitia a troca desse módulo de bateria de forma simples, acabava cobrando mais caro do consumidor. Ou se não de forma simples, porque dá para trocar a bateria do iPhone se você tiver um pouco de habilidade, mas era a única que oferecia uma certa garantia nesse processo de troca. Pois bem, a União Europeia, que foi a mesma que colocou a porta USB-C como universal em todos os smartphones, entende que o consumidor tem que ter o direito de uma troca simples da bateria para voltar a ter a vida útil de antes e para garantir o melhor desempenho dos telefones. Essa mudança tende a acontecer nos próximos anos, até no máximo 2028, 2029. Essa regra de fácil troca de bateria para os usuários deve estar implementada. E aí é que a HMD pode estar dando um gerúndio que eu detesto. Mas é aí que a HMD pode dar o pulo do gato dela, oferecendo um smartphone com carcaça removível para que, no futuro, possa permitir a troca fácil de bateria sem o usuário precisar passar por uma assistência técnica, dispensando até mesmo o uso de ferramentas específicas para esse processo. E nada melhor do que começar a ensaiar ou a flertar com essa possibilidade em um telefone que é até experimental, por assim dizer, porque é um dispositivo mais básico, é um dispositivo teoricamente menos caro, ele custa bem menos do que os modelos de linha média ou linha média premium e até mesmo os modelos top de linha. Então, neste aspecto, a HMD Global está dando o seu passo correto com o HMD Fusion. O problema é que ele custa relativamente caro para um dispositivo onde basicamente a principal característica dele é oferecer essa carcaça removível que pode adicionar outras funcionalidades ao dispositivo. O preço do HMD Fusion na Europa é de 249 euros. E não há uma data definida, pelo menos no momento que eu gravei esse vídeo, tanto para comercialização no velho continente, quanto para as vendas no nosso mercado. Os acessórios Smart Outfits chegarão ao mercado até o final de 2024 e também não foi informado quais são os preços desses acessórios. É claro que o valor deve variar em função da utilidade que você vai adicionar ao dispositivo, e também não foi informado quando que os esquemas de impressão das tampas estarão disponíveis para os usuários e para os desenvolvedores. Obviamente não há previsão de lançamento do HMD Fusion para o mercado brasileiro, infelizmente, mas pelo menos agora você sabe que essa marca, que já trabalha em outros campos com o direito de reparação dos dispositivos, agora pode ter dado mais um passo para sair na frente de outras marcas para garantir o direito de troca da bateria, algo que fatalmente vai acontecer na comunidade europeia, e essa decisão com certeza vai afetar o restante do mundo, uma vez que, quando foi para incluir o USB-C, que era só na Europa, a Apple, por exemplo, trocou as portas de todos os iPhones comercializados, só deixou aquela diferença de desempenho dos modelos básicos para o modelo Pro. E é isso, a HMD silenciosamente vai dando passos em direção a essas modernidades e ajustes de legislação, e ela pode sair na frente em relação a vários e vários dos seus concorrentes que muito provavelmente vão ter que abrir mão da impermeabilidade dos seus dispositivos para oferecer essa troca de bateria simplificada nos smartphones.
Vamos dar tempo ao tempo, porque o tempo vai dizer se a HMD deu um passo correto, se ela acertou na sua aposta ou se foi um gasto de dinheiro desnecessário em um telefone totalmente experimental.